Muito bem-vindos a mais uma live do canal Toque Nunca Mais. Aqui quem fala é o Antônio Coelho, um cara completamente recuperado do toque. E eu, no meu firme propósito de ajudar você a conseguir também a tão sonhada superação total do toque, no objetivo de ajudar você a conseguir a tão sonhada recuperação, eu trago hoje o Moacir Santos, mais um cara que finalmente conseguiu. Esse cara chegou lá. Esse cara conseguiu a tão sonhada recuperação do toque. Mas enfim, estamos juntos e eu estou muito feliz de estar de volta aqui com vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que apostaram no método Toque Nunca Mais, agradecer aos novos alunos. Eu quero muito agradecer aos novos alunos que entraram na última turma da mentoria Toque Nunca Mais, porque é um trabalho feito com carinho, é um trabalho feito com dedicação, é um trabalho feito com muito esforço. É todo dia, eu trabalho de domingo a domingo, literalmente, para entregar a mudança, a transformação na vida das pessoas que apostam no método Toque Nunca Mais. É muito trabalho, mas é muito gratificante. É muito gratificante trazer hoje para vocês aqui o Moacir. Esse cara demorou um pouco para conseguir a recuperação do toque. 1 ano e meio mais ou menos. 1 ano e meio, talvez um pouco mais. 1 ano e 8 meses, algo assim. Depois eu tiro a dúvida com ele na live. Esse cara tomou remédios por 30 anos. Para quem é mais jovem, esse cara, o Moacir Santos, começou a tomar remédio na primeira metade da década de 90, século passado. Ele começou a tomar remédios mais ou menos em 92, 93, 94, algo do tipo. E ele foi desse jeito, tomando medicamentos até o ano passado. Ele abandonou os remédios em 2024. Cara, de 1993 ou 4 ou 2, algo assim, até 2024, sem conseguir superar o toque. E por que ele não conseguiu superar o toque? E a gente vai conversar com ele sobre isso. A gente vai conversar com ele sobre isso hoje. E é com muita honra, é com muita satisfação que eu trago para vocês o Moacir Santos. Esse cara conseguiu. Na verdade, ele está em remissão do toque, já deve ter uns 8 meses, 6 meses talvez, mas ele fez a retirada dos medicamentos de forma bem lenta e gradual, porque todas as vezes que ele reduziu a dosagem dos remédios, ele tinha efeito colateral, dor de cabeça, mal-estar, enjoo, náusea, então ele fez a retirada dos remédios bem devagar. Mas ele está livre dos sintomas, já deve ter uns 6 meses. Mas a gente considera que ele está completamente livre do toque desde o finalzinho do ano passado, novembro, dezembro mais ou menos, porque foi quando ele realmente tirou todos os remédios. Ele está limpo, livre, depois de 3 décadas, de 94 a 2024, mais ou menos, tomando remédio todos os dias. Fez tudo quanto é tipo de terapia que vocês imaginam. É muito tempo. E é para mostrar que qualquer pessoa pode recuperar do toque. Qualquer pessoa, mesmo que tenha tantos anos de bagagem sofrendo com toque. A superação é possível, a superação é viável, dá para acontecer. Então, pessoal, eu trago para vocês com muito orgulho o Moacir. Mas antes quero deixar mais uma palavrinha. O toque é o transtorno obsessivo compulsivo. É um transtorno onde você é torturado por obsessões. Essas obsessões geram ansiedade e medo extremos em você. E por conta dessa ansiedade extrema e desse medo extremo, a pessoa começa a ruminar, a pessoa começa a fazer rituais e a pessoa começa a praticar evitações. Na tentativa de não sentir aquele medo, na tentativa de fugir daquele medo, de evitar o medo, de evitar a ansiedade. Às vezes resolvendo a preocupação obsessiva, às vezes fugindo, às vezes tentando controlar alguma situação com o uso de rituais e pensamentos mágicos. É sempre uma tentativa de não sentir medo. E medo é o seguinte, quanto mais você evita sentir, mais medo você sente. Medo você só supera de um jeito, se permitindo sentir. Quando você se permite sentir o medo, esse medo vai aos poucos desaparecendo. Uma analogia que eu gosto muito também, eu uso muito do paraquedas, mas eu vou usar do avião, que eu acho que é mais próximo de vocês. Muito pouca gente aqui, talvez ninguém,
tenha saltado de paraquedas na vida até hoje. Mas de avião, muitos já viajaram. Você só perde o medo de viajar de avião se você se permite sentir aquele medo. Que jeito? Entrando na porcaria do avião. Enquanto você ficar evitando, enquanto você evita viajar de avião, o seu medo só cresce. Quando você se permite sentir esse medo, viajando 3, 4, 5, 10, 15, 20 vezes, o medo vai e desaparece completamente. Quando você se permite sentir o medo, quando você se permite sentir ansiedade, não mais evitando, não mais fazendo rituais, não mais resolvendo mentalmente, não mais argumentando mentalmente, abandonando as tentativas de ressignificação, abandonando as tentativas de desassociar o gatilho da preocupação obsessiva, enfim, qualquer estratégia racional na tentativa de resolver as obsessões vai te afundar mais nesse padrão chamado toque. Só quando você se permite sentir esse medo que o medo passa, e passa completamente. Aquela preocupação se torna algo absolutamente neutro e naturalmente cai no esquecimento. Cai no esquecimento assim, você não fica mais lembrando daquilo. Mas se um dia alguém te perguntar, você já sentiu toque? Já sofreu com toque? Já sofri com toque. E eu tinha esse assunto, esse tema. Eu posso falar do meu tema, eu posso contar o meu tema e é neutro, igual comercial de margarina. Essa que é a pegada. Então, Moacir, seja muito bem-vindo. O Moacir se permitiu sentir o medo. Ele se permitiu sentir a ansiedade. E ele está completamente livre do toque. Moacir, seja muito bem-vindo, Moacir. Pede para entrar na live, Moacir. Pede para entrar e vamos bater um papo aqui que vai ser muito gostoso, muito divertido, para que as pessoas vejam. Tem jeito. Tá por aí, Moacir? Bora! Fala, Moacir. Beleza? Tudo bem, parceiro? Como é que você tá, cara? Tudo bem, Antônio? Boa noite. Que satisfação, mano, conversar contigo de novo. Para quem não sabe, eu e o Moacir, a gente sempre conversa, né, Moacir? Quando a gente conversa um fiado aí, conversa bobagem, tamo aí, porque a tua vida se transformou, né, cara? Eu lembro quando você começou, cara. Você começou em 22, né, que você fez a mentoria comigo, não foi? 22 você começou? Foi, 22. Nossa, sensacional, cara, sensacional. Mas vamos lá, a pergunta de $1 milhão, Moacir. A famosa pergunta de $1 milhão, cara. Você se sente um cara completamente livre do toque, cara? Livre, então. Completamente livre. Sensacional. Mas vamos lá, cara. Conta um pouco da sua história pra gente, cara. Como é que foi que começou? Eu sei que você teve muito tema, não precisamos falar de todos, mas vamos dar em linhas gerais para que as pessoas conheçam a sua história e para que as pessoas vejam, cara, tem jeito. Eu, Antônio, costumo falar assim, se eu conseguir, qualquer um consegue. Porque eu, Antônio Coelho, que converso com vocês aqui, que hoje sou um cara tranquilo, zen, já sofri pra caraca. E o Moacir também, né, Moacir? Muito, Antônio. Muito. E fala uma coisa, você voltou lá voltou lá no psiquiatra para contar que você conseguiu? Você acabou não voltando, né? Não voltei. Mas, Bernardo, como é que você tá, cara? Conta um pouquinho de você pra gente, cara. Você fala da onde, Moacir? Eu sei, mas para que todos saibam. Eu sou do Paraná, Francisco Beltrão, no Paraná. Francisco Beltrão, cara. Eu nunca tive aí, mas eu já ouvi falar dessa cidade. É perto de Maringá, né? Não é muito, é mais pro sudoeste do Paraná. Mais perto de... Mais perto do Cianorte, assim? Longe ainda. Mais perto, um pouco mais perto de Foz do Iguaçu. É caminho, né? Entendi. Não é tão perto, mas é mais perto que Maringá e Cianorte. Tá perto do Paraguai, tá perto do Paraguai aí, então. Mais da Argentina. Da Argentina, sim. Por outros caminhos da Argentina. Entendi, cara. Mas aí, bem perto. Bem pertinho, né? E a vida agora sua tá espetáculo. Claro que os problemas sempre vão ter, né? Sim. Casa, trabalho, dinheiro, saúde, família, enfim, mas agora você talvez consiga lidar com os problemas da sua vida de uma forma mais leve, né? Com certeza, Antônio.
Bem mais leve, Mas bem mais tranquilo. Conta aí um pouco como é que foi que surgiu o toque na sua vida. Conta um pouco de você pra gente, pra galera te conhecer melhor. Mas é, Antônio, eu sempre fui, como você diz nas tuas lives, um pouco me achando um pouco estranho, né? Sempre meio que estranho das outras pessoas. O cara muito medroso, com muita ansiedade, alguns medos também meio assim, um medo que não tinha muita lógica de algumas coisas, medo de doenças, essas coisas assim. Foi nesses medos que em 95 a coisa desandou, 95, né? Através né? Você... Foi 95. Mas você já tinha pensamentos obsessivos criança já, né? Você lembra mais ou menos quando começou? Eu tinha, Antônio, mas não era tanto obsessivo, não. Quando criança era mais assim, era obsessivo, mas não era uma coisa tão que talvez até tivesse, mas não causava sofrimento. Eu não sofri, não incomodava. Eu sabia que aquilo ali, eu pensava que não fosse normal, mas não incomodava, assim. Eu não deixava de fazer nada, eu vivia minha infância bem, assim, como uma criança normal. Vamos dizer que incomodava, mas incomodava pouco. Bem pouco, muito pouco. Não tinha sofrimento. Incomodava, mas não tinha sofrimento que depois começou, né? Aquele sofrimento lá não tinha. Eu levava a minha vida, daria para se dizer que normal. Mas daí nos 18 anos aí a coisa complicou. Por pensar sobre algumas coisas e aí eu comecei a pensar sobre e aí a coisa desandou. Não, daí virou obsessão aquele tipo de pensamento. Daí ele gerou assim, algumas outras coisas dentro da cabeça, deu uma virada na minha mente, né? A cabeça virou ao contrário do que era, daí aí desandou. Mas você já estava na cidade já, né? Não, quando eu tive isso eu não estava na cidade. Morava em outra... Você morava era interior. Era sítio, né, que você morava? Era sítio, isso. Então, era sítio. Com 18 anos você estava no sítio ainda? Isso. Foi na entendi. De 17 para 18 foi onde mais ou menos tudo aconteceu. Né? E aí a coisa foi... Você não conseguia dormir? E como é que foi, cara? Aí desandou. Não, daí desandou porque eu não tinha noção nenhuma do que era aquilo, né, Antônio? Então, provavelmente, uma depressão bem profunda e aí misturada com o toque já e obsessão, aí a coisa... Aí quanto mais eu tentava me livrar, mais eu me afundava. Né? E como é que você tentava se livrar? Na verdade a gente tenta tirar aquilo, não pensar naquilo, mas quanto mais tenta não pensar, mais pensa, né? E vai surgindo coisa, você vem... Na verdade, quanto mais tenta esquecer, mais lembra, né? Mais ou menos isso. Porque você sabe que você não tinha isso antes, né? Aquele tipo de pensamento. Só que daí você quer eliminar eles, mas você quer eliminar, quanto mais você tenta, mais você pensa neles, né? Na verdade, quanto mais você tenta esquecer, né? Você lembra. Mais lembra, exatamente. Eu até talvez algumas coisinhas eu até fazia mais ou menos baseado no que teria que fazer, mas só que você não conseguia fazer o tempo todo, né? Quem que ia imaginar que era não pensar sobre que ia resolver a situação, né? Você tenta pensar sobre para você tentar resolver. E aí você se complica mais. Jamais teria a ideia de que era não pensar sobre, porque você sabe que, de certa forma, você já gerou um problema na tua mente. E aí você tenta resolver, agora já está ali, agora tem que tentar resolver. E aí você tenta resolver, mas com ferramentas que não são as certas, né? Na verdade, o ideal é nem resolver, né? Porque não tem como resolver, né? Mas a gente tenta, não tem, mas a gente tenta porque a gente quer voltar ao que era antes. Aí a gente, por isso que eu digo, a gente não sabe o que fazer. Então você não sabendo o que fazer, você já sabe que tem um problema ali, você vai tentar. Como é que você vai deixar quieto se você tem algo ali, né? Você vai tentar fuçar para que você consiga resolver. Eu gerei isso, eu vou tentar. E aí você foi, né? Cada vez que tenta, mais se afunda. E você percebia que quanto mais você tentava resolver, mais você ficava ansioso? Com certeza. É que daí já, no meu caso, já entra aquela parte de alguns pensamentos automáticos, né, Antônio? Que vem a respeito disso. Aí surge um pensamento automático, você vai em cima dele. E ele gera medo, ele gera ansiedade. Você fica ali, daí você já se entra em desespero por causa daquilo ali. Você começa a se comparar com algumas outras pessoas que, por assim, se transformarem em pessoas do mal e tal. Aí você mais se desespera, né? Aí o desespero aumenta e você cai mergulha lá no
fundo do poço. E aí, e aí você, com 18 anos, procurou ajuda, sofreu sozinho, compartilhou com a família, com irmãos, com amigos, com os pais. O que você fez? Antônio, daí a gente veio para a cidade, todo mundo já sabia, mesmo sem eu contar exatamente o que se passava pela mente, mas todo mundo já, minha família sabia que eu estava passando por um momento bem complicado. Eles sabiam? Ninguém sabia, não sabia o que era, mas que era, porque a gente demonstra, não tem como não demonstrar, né? Você transparecia que estava sofrendo, talvez? Sim, transparecia, não tinha como não transparecer, não tinha como. Ali já não deu para segurar mais. Por isso que eu digo que lá na infância talvez eu não tinha sofrimento, então eu não transparecia. E aí eu consegui levar a vida praticamente normal. Ali não tinha mais como, né? Fingir que levava uma vida normal, porque já não tinha mais como. Olha que interessante, você vivia uma vida praticamente normal até os 18 anos, né? Então já incomodava, né? Já incomodava. Mas não era tanto, então eu vivia praticamente normal. Até ali, jamais alguém imaginaria que teria alguma coisa, porque eu sofria, tinha um pequeno, né, uma perturbaçãozinha ali, mas era em silêncio que eu ficava. Olha que interessante, Moacir, uma coisa importante ressaltar. Você ficou talvez uns 10 anos com aquela coisa perturbando, sem sofrer tanto, talvez uns 10 anos. Sim. Então olha talvez só, sim. Você ficou cerca de 10 anos com alguma coisa perturbando, sem sofrer tanto. E aí, exato. Você não imaginava o que aquilo podia virar, né? Nunca. E aí, olha que interessante, por isso que eu falo sempre, eu reforço sempre, o processo de recuperação do toque tem que ir até o final. Porque se você chega nesse momento onde aquilo só te perturba um pouco e você consegue praticamente ter uma vida normal, quando você consegue praticamente ter uma vida normal e você não segue, não continua, não vai até o fim, acontece o que aconteceu com você, né, Moacir? Sim. Mas né, Antônio, é que a pessoa, no meu caso, eu jamais ia ter. Você não sabia, mas quem segue o canal e os alunos que estão aqui participando, tem aluno participando, tem muitos alunos participando, você sabe que não pode parar no meio do caminho, porque não seria o suficiente você voltar onde você estava com 17 anos. Você tinha que seguir até onde você chegou, que é zero, sem nada, porque agora a sua vida não está. Porque agora você não leva uma vida praticamente normal. Agora você leva uma vida normal. Então, algumas pessoas se acomodam quando voltam para a vida praticamente normal. E se a pessoa se acomoda com a vida praticamente normal, a tendência é que essa vida praticamente normal tenha vida curta. E você volte para o calvário. E você volta para o sofrimento. Sim. Então eu gosto de reforçar isso. E o seu exemplo é sensacional. É que você tinha 18 anos, você não sabia nem o que era. Ninguém te orientou. Então aconteceu com você porque você não tinha conhecimento, não tinha informação. Mas os meus alunos e a galera que segue o Toque Nunca Mais sabem. Se deixar a vida mais ou menos, vai piorar. Antônio, é que o meu caso era assim, ó, as minhas preocupações, elas eram comigo, na verdade, as minhas preocupações, elas eram na infância com a minha saúde, sempre foi, mas ela sempre foi com a minha saúde do corpo, física. Então, e eu jamais imaginava que uma preocupação excessiva com a saúde física estragava a da mente. E foi o que aconteceu. Foi uma preocupação com a física e eu estraguei, de certa forma, sim, mas complicou a mente, né? Mas como que alguém ia ter noção disso? Eu me preocupar com isso, eu vou causar o outro, né? Não tem como. Foi eu pensar sobre as preocupações do físico que a mente desandou. Exatamente. Total, né, cara? Total. E aí, daí, o que acontece? Aí, a partir do momento que desandou a mente, aí sim você tem um problema para se preocupar, que era o que você tenta resolver. Aí você viu que tu já causou um problema agora na mente, que agora você tem. Digamos assim que você cultivou obsessões. Praticamente. Como quem planta mesmo uma árvore, né? Exatamente. Eu reguei lá e ela vingou. E aí, daí, de certa forma, você
já consegue se fazer uma análise que aí a tua mente desandou. E é essa que você vai tentar resolver, mas só que você não sabe como. E aí quanto mais tu tenta resolver aquela ali, mais você estraga. Quer dizer, pelo que você está falando, quanto mais você tenta resolver a obsessão de forma lógica, mais você está tacando adubo nessa plantinha chamada obsessão. Exatamente isso. Mais adubo, exatamente. E é importante que as pessoas entendam isso. Se a gente fica lutando para resolver obsessões, acontece o que aconteceu contigo, né, cara? Exatamente. Enxuga gelo, né? Eventualmente você consegue resolver uma obsessão, né? Eu não consegue. Nenhuma, né? E eu fiz isso durante todo esse tempo. Eu sempre fiz isso. Eu pensava todo dia, como que isso vai sair daí, e você fica ali criando coisas e... daí vira, né? Não tem como nem explicar, né? Você conseguiu resolver alguma obsessão ou nem o zero? Porque às vezes quando é coisa simples, a pessoa até consegue resolver, né? Só que no que resolve a obsessão, você está cultivando aquele padrão de ruminação em você, né? Exatamente. Você chegou a resolver alguma ou nenhuma? Porque também eu, Antônio, nunca consegui resolver nenhuma. Mas tem gente que até resolve algumas. Eu acho que talvez entra aquele porém lá assim, ó. Que se ela for tão simples, você não dá tanta atenção. Aí talvez por isso que você resolve. Porque o que a mente faz? Ela vai no que mais assim te pega, né? Então talvez uma coisinha simples que não te pegava tanto, até que talvez você resolvesse, ela permaneceu por um tempo. Na verdade, você não resolve, né? Você deixa ela desmanchar sozinha. Quase isso. Aquela ali não é que a mente não tem aquela ali como tanta importância, porque ela quer te fazer, né, no que mais te pega. Não, mas esse aqui não é relevante. Esse aqui tu não precisa dar muita atenção, tu dá mais pro o que tu considera mais sério, quase assim. Dá a impressão que é isso. Cai no limbo, né? Os tópicos pequenos. Isso, cai. Porque fica mais aquele que te amedronta mais, que te gera mais angústia, né? Aquele que tu permanece 24 horas. 25, né? Que eu sempre disse. Verdade, você falava que ficava 25 horas por dia ruminando. Eu lembro quando você entrou na mentoria, cara, lá em 22, você falava, Antônio, eu não fico 24 horas por dia ruminando meus temas, eu fico 25. Eu lembrei disso. 25, porque não tem um segundo de paz, né? Segundo de paz. Mas conta, assim, como é que foi as suas primeiras tentativas, cara, de resolver isso? Você procurou ajuda? Ou você tentou na raça, sozinho? O que você fez? Com ajuda, né, Antônio? Com ajuda. Conta um pouco pra gente, para as pessoas saberem quais foram as estratégias que você usou e que não funcionaram, para que outras pessoas não repitam o mesmo erro que você cometeu. E assim, eu também costumo contar os erros que eu cometi, para que as pessoas não repitam os mesmos erros que eu cometi. E olha que eu cometi erro também, até descobrir se considera. Comete, né, Antônio? Eu, na verdade, eu não vou nem dizer que eu usei estratégia, Antônio. Eu acho que eu sempre apostei nos medicamentos. Apesar de que eu tive, assim, a consciência, muitas vezes, de que, tipo assim, mas será que o medicamento vai mudar a minha forma de pensar? Porque, na verdade, é uma forma de pensar ou de ver as coisas, né? E eu tinha comigo, assim, que o medicamento não faria isso. Mas, mesmo assim, era o único que eu confiava, porque, tipo assim, quem dá o diagnóstico e tudo é o médico, e ele te receita aquilo, você vai... Porque a maioria, né, dos problemas ou de doenças é resolvido por medicamento. Na verdade, eu tive o diagnóstico uns 10 anos depois de tratamento. Até ali eu nunca tive. Você tratava mas eu não sabia exatamente. Você tratava o quê? Nos primeiros 10 anos, você tratava o quê, então? Antônio, o diagnóstico bem certinho eu nem tinha. Acho que por isso que até eu sofria mais, né? Mas eu acho que alguma coisa eles tentavam com você. Teria... A gente sabe, não, sim, mas eu saberia mais ou menos, assim, pela medicação e tudo, que fosse somente uma depressão ou algum outro quadro a mais, mas daí, tipo assim, aquele negócio, tu vai ler uma bula de medicamento, ela não é só para uma coisa, aí você já se associa que, então não deve ser isso, deve ser outra, porque, mas o diagnóstico ali por uns 10 anos eu não tinha. Você só sabia que estava deprimido.
Sabia que estava deprimido e que tinha algo de muito errado dentro da mente. Cabeça era só depressão. Na minha... Não que, não que seja pouco, né? Minha... Não que seja pouco. Sim, mas na minha cabeça mesmo, mais era só como se fosse depressão. Entendi, cara. Só que daí tu vai, tipo, fazer uma pesquisada, uma coisa aí que naquela época quase não tinha, mas daí tu vê comentários só. Uhum. Aí os sintomas às vezes não batiam muito só com o da depressão, né? Daí era onde a gente mesmo começava a pensar, não, mas não deve ser só isso, porque tem que ter mais coisas, né? Não bate com alguém que teve, até conversava, às vezes, com alguma pessoa que já tinha tido algum probleminha, assim, de emocional, né? Uhum. E nunca batia bem os sintomas, né? Então, daí você fica com aquele negócio, mas aqui não deve ser isso, tem que ter algo mais. Aí depois... me fala uma coisa, você começou a tomar remédio em que ano? 94, 93, mais ou menos? 95. Cara, 95. Cara, tem gente aqui que em 95 não tinha nem nascido, Moacir. Tem gente aqui que em 95 não tinha nem nascido. E você foi parar o ano passado, né? Em 24. Exatamente. Zerado. Nossa, mas eu te interrompi, cara. Você começou a tomar os remédios em 95 e foi mais ou menos por 10 anos sem saber exatamente o diagnóstico. Sem saber o diagnóstico. Caraca, cara. Aí, isso via SUS, né? Via SUS. Via SUS, né? Uhum. Aí eu não tive diagnóstico. Daí quando eu fui pro particular, na primeira consulta saiu o diagnóstico. Na primeira consulta do particular teve o diagnóstico. Questão de 15 minutos conversando com a doutora, o diagnóstico estava ali. Cara, eu nunca tinha visto falar. Você nem conhecia a expressão toque? Não, nunca. E foi mais ou menos o quê? 2005, então? Por aí. 2005 a 2006. 2005, eu já tomava remédio também. Eu comecei a tomar mais ou menos em 98. Eu fui de 98 até 2016 tomando remédio. Você foi mais que eu, né? Você começou em 95 e foi até 24. Cara, é uma vida inteira tomando remédio. E não é só um tipo, né, Antônio? Tinha fases que era 2, 3, às vezes mudava, ia para outros. Então... Entendi. E você tinha muito efeito colateral? Geralmente no início de alguns deles, sim. No início. E durante ali, por muito tempo, talvez bocejava bastante, assim, que eu achava que era efeito da medicação, parecia que eu estava sempre querendo ir dormir. Sempre com sono. Entendi. E creio eu que era, né? E na verdade eu não dormia assim tão bem, né? Então era só aquilo ali mesmo de efeito. E na verdade, olha quem está aqui, a Rayane. Boa noite, Rayane. Boa noite. Uma satisfação te ver aqui, Rayane. Então, você também não dormia tão bem, provavelmente, porque na hora que você deitava, a mente acelerava, né? Antônio, eu sempre deitava pensando que no amanhã eu queria amanhecer sem, né, tá pensando tudo aquilo que pensava, né, e não... Tinha umas fasezinhas assim um pouquinho melhor, de dar uma relaxadinha um pouquinho melhor, né, mas não foi sempre, não, ela era bem temporária, sabe, era pouco tempo, porque você já, você começava a ruminar, na verdade a ruminação eu nunca deixei para trás, né, então tipo assim, você ruminar, você gera de volta, né, às vezes tinha um tema que você passava em cima dele, de repente ele dava uma parada, você ia para outro, era um novo, daí você ficava mais assustado ainda. Então, não tinha como não parava, né? Porque quanto mais surgia um tema, mais com medo você ficava. Nossa, mas isso aqui eu nunca tinha, agora vai vir isso. E você se desespera em cima daquilo, e daí já começa tudo de novo. É chato, né, cara? Puta, e gera um sofrimento danado. E você só tomou medicamentos ou você chegou a fazer terapia também? Eu fiz agora nos últimos anos, acredito que de terapia com psicólogo mesmo, eu fiz aí em 2000 e hoje nós estamos em 25, de 2000 e... Eu acho que na época que eu comecei contigo ali, acho que eu não tinha ido a psicólogo ainda, ou tinha. Não, tinha. Você me contou que você veio. 2020, que você 2020 eu fiz terapia. 2020. Foi bastante tempo que você fez? Não, uns 6 meses no máximo, com vários, 2, 3 profissionais, né? É que 2020 eu dei uma mergulhada boa, né, Antônio?
Ah, conta um pouco para 2020. 2020 você piorou muito, aí você tomou o antipsicótico que melhorou um pouco, né? Isso. O antipsicótico deu uma arribada. Eu passei uns 6 meses ali bem mal mesmo. Bem mal mesmo. Na pandemia, só que não foi por causa da pandemia. A pandemia, na verdade, para mim, ela nem existiu porque eu não pude dar atenção para a pandemia. Eu já tinha preocupações demais, né? Na verdade, você nem viu a pandemia, né, Moacir? Eu nem vi. Sinceramente, eu nem vi porque eu estava focado no que eu estava passando, né? Estava tão focado nas obsessões que a obsessão. A pandemia passou e você literalmente não viu. Talvez em outras épocas que eu tivesse melhor, ela tinha mexido um pouco comigo, né? Porque daí eu ia dar atenção o que era a gravidade da pandemia, né? Do dito Covid. Mas como eu já estava muito mal, eu nem pude dar atenção ali. Falar para você, o que eu tive de aluno, o que eu tenho de aluno que penou com a pandemia e que agravou com a pandemia no tal do toque de limpeza, toque de contaminação, por causa da pandemia, cara, é impressionante como as pessoas foram afetadas pela pandemia. Com certeza. As pessoas foram muito afetadas. E quem estava com toque na época foi mais afetado ainda. O de limpeza ali, com certeza ele foi um dos vilão, porque era o que exigia, né? E o medo, né? Então não tinha, e ela era séria, né? Não era uma coisa brincadeira, não era obsessão, né? Era de verdade, né? Era de verdade, ela estava levando mesmo, então não tinha como você não... Só que eu fiz os cuidados todos, mas eu não exagerava em nenhum, porque eu estava bem mais preocupado comigo mesmo, com o que estava acontecendo comigo. O que é uma pandemia comparado com os medos que você tinha, né? Ali não era nada. Na verdade, era uma fase que, como eu estava bem pro fundo do poço, daí teve umas épocas até que poderia pensar assim, que pegasse esse Covid de vez, que numa dessa resolvia tudo, né? Já morria logo, né? Porque daí tava bem feia a situação, né? Então tu talvez até passasse isso. Já que é tão sério mesmo, então que pegue de uma vez, que daí 2 toques já resolve tudo. Eu vou falar uma coisa pra você, cara. Eu, por alguns momentos da minha vida, eu nunca tive coragem de me matar, mas eu torcia pra acontecer acidente comigo. Não sei se já aconteceu isso com você. É que o meu já era relacionado a isso, então as minhas obsessões já eram relacionadas a isso. Então daí, não pense que... Eu até um dia que nós estávamos no grupo, quando eu estava fazendo ali, um dia eu ia lançar a pergunta lá no grupo lá. Quem você ia perguntar? Na comunidade, né? Isso. Quem que teria pensado já em algumas vezes em fazer em suicídio? Se alguém me dissesse lá, pensou 1, 2, 3 vezes, eu ia dar os parabéns, né? A pessoa não ia entender nada, mas é porque pensar só 2, 3 vezes tinha que dar os parabéns, porque era pouco perto do que eu já teria pensado. Eu acho que esse foi um dos piores, né, na sua vida, né? Foi o que mais prevaleceu quase por todo o tempo. Pelas 3 décadas. Com um meio próximo dele ali também, né? Pensamentos agressivos. Então foi quase esse foi o vilão. O primeiro lá que eu entrei em desespero mesmo já foi por esse, e ele permaneceu praticamente o tempo todo. Surgiram outros temas, mas foram mais passageiros, por isso que eu digo, mas esse foi o vilão e permaneceu praticamente por todo o tempo. Vamos dizer que entre idas e vindas ele estava sempre lá, né? Sempre lá, esse sempre lá. E o tal do pensamento repugnante, violento, é comum demais, Moacir do céu. Olha lá, a Ju também tá... Cara, esse tema eu acho que atinge talvez 30% da galera, tranquilamente. E olha, Antônio, eu não vou dizer que os outros temas não são difíceis, mas esse eu acho que é o pior. Então, esse é o pior. Eu também acho que os temas que eu tive eram os piores, né? É foda. Mas só que eu tive uns outros também, e eu não considero os outros como tanto pior quanto esse, porque esse aí você começa a praticar evitação, e para esse, na verdade, o certo para você fazer era se isolar num lugar totalmente fechado e longe de todo mundo e etc. Na verdade, era o que você tentava fazer, né? Você se isolava para sentir segurança. Eu até não me isolava,
isolava muito, mas daí por eu não me isolar era onde eu estava sempre na expectativa ali de não fazer algo, né? Então daí te complica mais. Se você se isolar, na verdade, o medo ele ameniza. Ameniza na hora, porque sim, na hora. É um comportamento compulsivo, e o comportamento compulsivo, ele tem justamente, o comportamento compulsivo só vicia, por quê? Porque funciona, mas ele funciona no curto prazo, igual o álcool, igual drogas ilícitas. Você usa o isolamento para não sentir medo de agredir as pessoas, mas mais dia, menos dia, você vai ter que encontrar alguém. Exatamente. E quando você for ele vai te aliviar momentaneamente. E quando eu estou rindo aqui do comentário do Mário Paz aqui. E quando você precisa ver pessoas, se você pratica o isolamento, você percebe que se você praticar o isolamento, quando você for encontrar pessoas, você vai sentir ainda mais medo do que você sentiria se você não evitasse. Exatamente. Sim. Porque não vai ser... Imaginou se eu tivesse me isolado por 30 anos? Não tem como, Nossa Senhora! A hora que você visse alguém na rua, você ia enlouquecer. Você ia enlouquecer. Por isso que é difícil. Então, você vai... É aquilo que eu falei. Poderia até ser uma alternativa, mas ela vai ser por um tempinho mínimo. Talvez pudesse funcionar se você mudasse para uma ilha deserta. Se você nunca mais encontrasse ninguém na sua vida... Podia funcionar. Ia surgir um outro, né? Ia surgir um outro. Isso, ia surgir outro. Ia surgir um outro, porque o padrão tá lá, né? O padrão tá lá. Esse era porque tava junto sempre com pessoas, mas independente desse, ia surgir outros, né? Que teve outros, né? Mas que não foram tão assim, de permanecer por um período muito longo, né? Uhum. Mas isso, né, Antônio? Quando tu não tem aquilo, a mente ia te dar outra... mas tu não vai se preocupar com esse mais, então eu vou te dar outro para você se preocupar. E aí começar, né? É desse jeito, né, cara? É desse jeito, ela não te deixa, né? Aí você ia tentar resolver aquele que ia se complicar também. E aí, mas assim, é nítido para você o quanto mais você tentava resolver a obsessão, mais você ficava presa a ela. Com certeza, é nítido. E é isso que acontece. Pensar sobre tentar resolver é o que te leva para mais profundo. Exatamente. Cara, não é brincadeira não. Cara, mas eu fico muito feliz, mano, de ver. Agora conta um pouquinho pra gente como é que foi que você conheceu o Antônio e como é que você estava quando você me conheceu, quando você me achou, que momento você estava da sua vida, como você estava quando você me achou, quando você descobriu o Antônio Coelho, como é que você estava no momento da sua vida, o que você estava fazendo na época para tentar combater o toque, como é que foi que você me conheceu, como é que foi me acompanhar nas redes sociais e depois você tomar a decisão de entrar na mentoria Toque Nunca Mais. Conta um pouco pra gente como é que foi esse processo, pra galera saber pra galera ver, cara, esse cara, Moacir, começou a tomar remédios cara, não é 2005 não, é 1995, século passado. Você começou a tomar remédio no século passado, mano. E você foi parar o ano passado. É muito tempo, cara. Mas conta o momento que você estava quando você me conheceu, cara. Como é que foi? Que agora que é muito legal ouvir essa história. Antônio, vamos dizer assim, que comparando como eu te conheci em 2022, por aí, na metade do ano de 2022, e 2020 eu estava muito mal, então eu estava melhor em 2022. Melhor em termos, assim, de não estar no fundo do poço. Por causa do antipsicótico mais forte que você tomou, né? Exatamente. Só que, tipo assim, obsessivo ainda estava bastante. Eu já não, vamos dizer que eu já não estava sofrendo o que eu sofri em 2020. Eu já estava levando uma vida, assim, pros demais, sem sofrimento. Você já conseguia parecer que não estava sofrendo. Para as pessoas ao redor já parecia. Ao contrário de 2020, que qualquer um via que eu não estava bem. Ali já não. Ali qualquer um que me visse, que me conhece, já não ia conseguir perceber. Então já estava levando uma vida assim, mas não era nada, né, do que eu queria chegar. Sem chance. Muito sofrimento ainda. Muito ainda, né, Antônio? E principalmente por quê? Porque daí, quem que não faz as pesquisas de Google
ou mesmo a conversa com um médico, de que tipo assim, isso aí é pra vida inteira. Ele falava na lata mesmo, não tinha jeito. Ele era convicto. Não, um dia eu cheguei a pedir para a doutora que eu ia, eu cheguei a pedir se tinha como ter superação disso. E a resposta foi que não, superação. Ela foi convicta. Ela não colocou nem hipótese. Não, talvez sim. Se ela, Antônio, eu sempre pensei assim comigo, que realmente se não fosse médicos, apesar de que a gente não saberia o que fazer, mas eu acredito que a superação já ajudaria, não vou dizer que superasse, mas que ajudaria muito se os médicos dissessem que teria como, que tem solução e que o próprio Google, né, na pesquisa de toque, também tivesse lá que tem como, não é fácil, por exemplo, que dissesse assim. Cara, se você pesquisa no Google, uma aluna minha, essa semana, mandou um print para mim da pesquisa no Google que ela fez, e estava lá bem claro, toque não tem solução. Não lembro a expressão que estava lá. Não, é isso que diz. Não, essa doença, como é que é? Eles dizem essa doença crônica. Infelizmente, é crônica e não tem cura, e é uma coisa assim. Eles dizem com essas palavras, não tem cura. É bem na lata tipo mesmo, assim, não deixa nem margem, né? É na lata. Então, tipo assim, você sabe que você está lutando, mas é quase como se você vai... É uma luta que não tem muito apoio, digamos assim, né? Uma luta em glória, né? Não tem chance de vitória. Como é que você vai lutar? Você vai lutar para superar, sendo que quem conhece disso, que já te deu o diagnóstico, que fecha com isso, que disse que não tem superação. Como é que tu vai contrariar um estudo que eles, né, no caso, estudaram para ser assim? Não tem como. Você vai lutando porque você quer lutar, mas não que sempre com aquela negação de que não vai ter como. Como é que eu vou contrariar o que eles disseram? Não tem como, né? E nem só eles. Daí tu vai pesquisar na internet, é a mesma coisa. Você vai lutando, mas você vai lutando, como diz lá, contra a maré, né? Porque não tem como. Na verdade, Moacir, eu também sou uma voz solitária na internet. Porque eu sou... Sim. Eu, por enquanto, não conheço alguém que tenha falado que tem solução. Tomara que um dia apareça, porque são muitos brasileiros sofrendo com isso. Eu não quero ser a única voz remando contra a maré. Eu sei que, por enquanto, talvez eu ainda seja, não sei se já apareceu gente que está concordando comigo. Talvez tenha já, não sei. Eu não procuro. A Rayane está falando que ela escutava das profissões que não tinham o que fazer, não tinha solução. Pois é, Rayane. Então, a minha doutora, eu respeito muito ela, mas ela usava o exemplo porque ela usava óculos, ela usava o exemplo do óculos. Eu precisei usar óculos e eu vou ter que usar para sempre. E assim era como... E óculos tem cirurgia, né? A pessoa faz cirurgia para miopia, ela tira o óculos. Não sei qual que é o caso, né, Antônio? Mas, não é todo, eu tô brincando agora, Mas miopia eu sei que tem jeito. Sempre, tipo assim, né? Então, a medicação vai ser assim também. Mas daí, né, a gente, de certa forma, teria que se conformar. A gente se ajoelha, né, e aceita. Porque daí não tem como, né, Antônio? De todos os lados que você vê, não, então eu preferia até nem ter tido o diagnóstico lá no início, porque daí você ia atrás Cheguei a ir atrás de algum outro médico para ver se realmente batia o diagnóstico, porque já que esse era para não ter solução, vai que um outro médico... eu me lembro que você me contou que você procurou outros médicos na tentativa de ter outro diagnóstico. De ter outro, né, Antônio? Já Conseguiu? Que esse, segundo eles, não tem solução... Alguém deu um diagnóstico diferente? Não deu, né? Não deu até... Não deu porque até por questão de que a gente fazia errado, né? Eu fazia errado. Como assim? Porque eu chegava, na verdade, num médico que eu nunca teria ido e eu já contava para ele que eu já tinha o diagnóstico disso. Então ele simplesmente só concordava, só chancelava, né? Até isso a gente fazia de errado, porque o certo era fazer de conta que estava indo sem diagnóstico e contar os sintomas, para ver o que ele dizia. Mas a gente já dizia, para daí depois contava os sintomas e ele simplesmente só dizia, não, é isso mesmo. Então, você acabava introduzindo o médico a falar que era toque, né? Bom, é que sim, uma pessoa que conhece minimamente... na verdade, quem conhece o toque, cara, na boa, quem sofre com toque, não precisa ser eu, uma pessoa que sofre com toque, se ela conversar
2 minutos com outra pessoa que sofre com toque, contando os sintomas, você mata a pau na hora. É muito fácil identificar o toque. Sim. Não é muito fácil. Foi o que aconteceu quando eu tive o diagnóstico. Por isso que eu digo que eu respeito a doutora e tudo. Uhum. Porque foi uma coisa bem assim, num instante em que já veio o diagnóstico. Uhum. Por poucos minutos. Uhum. Estava bem mal naquela época. Mas é porque, então, eles realmente, eles sabem os sintomas. Isso eles sabem. Sabe, os realmente. sintomas eles sabem. Eles Os sintomas eles sabem. Bem certinho. Quando começou a contar, eles já identificam. Uhum. Principalmente médico. Psicólogo já não é tanto assim, mesmo? né? Psicólogo já É mesmo? Psicólogo não. Psicólogo eu creio que alguns que eu fui, eles não tinham nem sabiam o que era isso. Tanto é que eu tenho um irmão, né? Então, acho que ele já aprendeu muita coisa comigo, mas eles estudam lá sobre isso, mas para saber bem certinho, só pela fala da gente, eles não conseguem ainda identificar bem certinho. Né? Principalmente tão rápido assim. Talvez de várias sessões até que ele chegue. Mas na primeira, assim, que nem médico, de você contar algumas coisinhas e já pegar, né, no ar, assim, o que é. No caso aqui não teve isso. Entendi, cara. Entendi. Até porque alguns que eu procurei, Antônio, eu geralmente já fui num estado ruim, então a gente já chegava e contava. Que já era diagnosticado com isso e que foi para tentar... Então você já entregava, né? Conta para nós alguma das estratégias que tentaram com você, para que as pessoas não cometam mesmo, não tentem a mesma estratégia. Olha, Antônio, eu sou bem sincero em dizer, nenhum me passou estratégia. Não? Não, de estratégia mesmo assim, nenhuma. A gente conversava bastante, mas nunca disseram, faça isso, faça aquilo, e tipo assim, teria para ser de dentro da mente para você fazer algo, nunca. Alguma coisa relacionado a esporte, fazer exercícios físicos, alguma coisa relacionada a isso, mas o que você tinha que praticar dentro da mente para que isso pudesse ajudar, nunca falaram. Entendi. E me fala uma coisa, cara, mas vem cá, como é que foi que você conheceu o Toca Nunca Mais, cara? Você estava em casa, estava na rua? Conta para nós como é que foi, que eu adoro ver essas histórias. Aí, Antônio, mesmo as redes sociais ou própria internet falando sempre que não tinha solução, mas eu sempre estava em busca. E aí eu não sei se foi por pesquisa, porque sabe que o Facebook, principalmente o Facebook, eu tenho um exemplo bem certinho que ele é quase igual ao toque. Igual o cérebro que você fala quando ele percebe que algo é importante para ti, ele começa a mandar mais. Exatamente. É o algoritmo do Facebook, do Instagram, do YouTube. É igual ao toque. Se você dá moral, o assunto vem. Exatamente. E você pesquisou, ou você viu um vídeo no Facebook, pode ver que dali a pouco tem uma enxurrada de vídeos do mesmo assunto. E talvez a pesquisa do Google também tenha relevância. Lógico que tem. Por pesquisar no Google, eu estava no Facebook e acabei achando um vídeo seu, um pequeno vídeo ali, já que foi onde eu já entrei, acho que no Saiba Mais, alguma coisa lá, e já caiu pro telefone, pro WhatsApp. Foi uma coisa assim, acho. Foi no Facebook que você me achou? No Facebook. Naquela época eu nem conhecia Instagram, era só Facebook. Entendi. Eu não tive essas outras coisas que teve aí, que tinha até na época ali mais. Tinha uns outros, né? Tem mais. Bastante. E você começou a maratonar os vídeos? Como é que foi? Não, Antônio, até que não, dos vídeos não, porque na verdade os vídeos para acompanhar mais era só em Instagram, né? No Face quase eu não acompanhava. Eu até tive o contato, mas daí eu só comecei a falar só via WhatsApp, né? Aí que eu já entrei na mentoria e depois ficou só ali. Ah, tá. Você me conheceu já na época da inscrição? Praticamente. Acho que não sei se deu 30 dias antes. Entendi. Porque tem gente que me conhece e fica 4 meses seguindo até abrir vaga de novo. Não, mas já era um anúncio ali para mentoria, Antônio. Já era um anúncio para mentoria. Entendi. Porque eu lembro que na primeira vez que teve uma live à noite, a primeira live que ia ter à noite, que você ia contar lá sobre o que você passou e tudo lá para depois fazer a mentoria, eu tinha um evento marcado fora aqui da cidade, no interior, mas eu tinha que assistir
aquela live aquele dia. E aí eu pedi para uma sobrinha minha lá, ela praticamente sabia o que eu tinha, eu passei o link para ela gravar para mim. Mas mesmo assim, na casa que eu fui, eu falei, ó, se tiver como eu assistir lá, durante o tempo lá, vocês não fiquem me tirando uma, porque eu tô de ouvido ligado lá, né, com o fone de ouvido e tudo, e tinha internet lá. Então eu acompanhei a live toda, né. E aí já entrei pra mentoria, né, Antônio? Acho que foi questão de 30 dias no máximo ali, já tava valendo, né. Legal, cara. E aí, como é que foi o seu processo de recuperação? Conta como é que foi o começo, como é que foi que você encarou o Desconsidera, como é que foi para você a experiência de praticar o Desconsidera, se doeu muito, se não doeu. Conta como é que foi o apoio que você teve, os colegas, que você entrou numa turma pequena, na época era lá em 22, as turmas eram pequenas. E conta como é que foi, cara, como é que foi praticar o Desconsidera, foi muito difícil, não foi? Porque você era muito quieto, né? Você falava pouco na comunidade. Sim. Antônio, eu vejo algumas pessoas dizer, até você mesmo fala que é difícil praticar, mas eu senti muito fácil. Na verdade, eu peguei ele assim, como era realmente aquilo que eu queria, sabe? Até por questão de que você sabe que eu não pratiquei aquele do... Como é que é o nome lá? O aplicativo? Do aplicativo. Eu não pratiquei aquilo lá, porque para mim, na minha visão, que se eu fosse praticar aquilo lá, eu ia começar a ficar pensando quanto tempo eu estou pensando, quanto eu não estou pensando, e isso eu ia mais focado. Então eu pensei, não, daí eu não vou estar conseguindo a praticar o Desconsidera se eu ficar marcando o tempo e tal. Eu tive essa visão. Eu tirei a ruminação no aplicativo também, viu? Eu tirei. Só deixei ritual lá agora. Tirei. Porque eu pensava dessa forma. Porque se eu ficar meio que pensando quanto tempo que eu vou ficar ruminando, de certa forma eu vou ficar ruminando sobre isso. Na minha visão. Mas conta como é que foi, cara. Você chegou na mentoria e começou a praticar o Desconsidera, foi difícil no começo. Achei muito legal você falar que foi fácil, porque depois que a gente consegue, é fácil falar que é fácil, né? Mas é que eu entendi a jogada, né, Antônio? Eu entendi a jogada. Para mim, fácil por causa disso. Porque quando eu passar a vida inteira, 30 anos, pensando sobre, a partir do momento que eu sei que o problema para resolver é não pensar sobre, então vamos lá não pensar sobre, entende? Foi assim que eu joguei essa... Eu já tinha muito tempo pensando sobre e nunca tinha dado certo. Então, se eu sei que a solução é fazer o contrário, então vamos lá. E não foi difícil, porque o difícil para mim, na verdade, era não pensar sobre quando eu não sabia que isso era viável, né? Que funcionava, né? Porque, tipo, eu poderia, talvez, por algum período, eu não pensar sobre, mas o problema estava ali igual. Aí, dali a pouco, você voltava nele. Agora, quando você sabe que você não pode mais voltar nele, que a solução vai ser essa, foi aonde eu embarquei, né? Então, não vamos pensar. Em quanto tempo você começou a perceber melhora? Antônio, eu acho que daí já entra aquela que você fala lá, talvez um pouquinho por dia, mas que não dá para você contar, né? É um pouquinho por dia. Tanto é que você falou ali no processo que eu imagino que ele deu praticamente uns 2 anos quase de processo, assim, para poder se livrar bem, você entrou em 22, a metade né? de 2022 a metade de 2024. Porque na verdade você está livre dos sintomas desde o começo, desde julho, agosto mais ou menos, né? É que a gente esperou você tirar os remédios e tal. Sim, dá para se dizer que sim. Só que daí é aquilo, né? Enquanto você tá com um pouquinho de medicamento, você imagina assim, será que é eles que não tá me deixando ainda pensar sobre e tal, né? Mas aí quando tu tá livre do medicamento que você tá bem igual, então você tem a certeza de que realmente foi, né? O medicamento ficou para trás. Porque é aquilo que eu te falei no início. Eu sempre apostei no medicamento. Então você acabar se livrando dele e mantendo mesmo assim estado de bom, daí não tem Cara, eu lembro quando a gente conversava, cara, lá em setembro, outubro, você falava, Antônio, esse ano eu paro com os remédios, no máximo até o Natal eu tô sem remédios, lembra? Sim. E aí era o objetivo. Você tinha. Eu já vinha diminuindo, né, Antônio? Eu já vinha diminuindo. Então eu já tava, com a quantidade que eu estava tomando, já era quase 0, mas não era 0.
zero. Mas eu já sabia que tinha efeito, porque eu já estava quase zero pela quantidade e eu estava bem. E me conta, eu lembro que você estava com medo, você estava com uma pontinha de medo de zerar os remédios, né? Dessa vez não, Antônio. Dessa vez até não. Mas teve épocas que sim. Que simplesmente só por eu diminuir um pouquinho da quantidade, eu já começava a ruminar sobre aquilo e eu me agravava de novo. Porque eu sabia que eu estava diminuindo e o medo era tão grande de tudo voltar de novo, você começava a pensar sobre aquilo, né? Será que era certo eu diminuir? Será que eu não vou voltar? E daí você começa e se afunda de novo. Eu vou te contar uma coisa, cara. Eu lembro, Antônio Coelho, eu lembro o último dia na minha vida que eu tomei antipsicótico. Foi 30 de janeiro de 2016. Aí eu te pergunto, você lembra do último dia que você engoliu um comprimido? Eu nunca te perguntei isso, me ocorreu agora te perguntar isso. Olha, Antônio, eu marquei a data. Não. Eu não marquei porque eu já vinha zerando, né? Talvez você marcou porque você cortou assim? Eu não recomendo, mas eu cortei seco. Eu não recomendo. Eu conto a minha história, eu cortei seco, mas eu não recomendo, porque eu estava com muita raiva na época. Muita raiva. Aí o seco dá para marcar, só que no meu caso, como eu disse que o que eu vinha tomando já era quase zero. Mas né? Já era farinha, já era açúcar já. Mas o certo mesmo, acho que para mim dizer assim, que foi onde eu tomei o último pedacinho, se eu não me engano, foi dia 18 de dezembro do ano passado. O último pedacinho. Aquele dia eu tomei, no outro dia eu já disse, amanhã eu não tomo. Porque senão eu ia... E no dia 19, você ficou com receio? O meu propósito era chegar o Natal, né? Então eu já estava perto dos dias. Então vamos cortar já. Se é para cortar, vamos cortar. E no dia 19, você ficou com medo? Não. Não. Legal. Não, Antônio, não porque é por causa daquilo que eu acabei de dizer. Você já sabia que eu estava tomando zero, já era zero. Já era zero. Agora, se eu corto do nada, eu começo a me preocupar. Se eu estou com a quantidade alta, aí até o efeito colateral já me preocuparia de que fosse voltar e etc. Ali não teve efeito colateral, porque quando eu parei, já era zero. Alguém perguntou, foi a Ju que perguntou se você tomava doses altas. Eu cheguei a tomar, uma época aí eu tomei até, acho que uns 40 miligramas. Porque cada remédio é uma dosagem, né? Se a gente fala 40 miligramas, não dá para saber. Mas você chegou a tomar o teto, o máximo? Não cheguei a tomar tanto por questão de que eu não quis. Pela ordem de médico, seria para tomar até 60 miligramas, dependendo de alguns. Antidepressivos. O máximo da bula. Isso, quase que o máximo, porque eles já têm isso com eles também, que pro toque a quantidade é para ser maior, né, Antônio? E já que se o efeito colateral já é ruim com a dose não tão alta, então imagine a bem alta, né? Cara, você penou, hein, Moacir? Eu penei também, mas... Ai, cara, é duro, né? É duro, né, cara? É muito, Antônio. É muito difícil. Eu sempre usei o ditado, porque tem gente que quando sofre muito por alguma coisa diz assim, eu comi o pão que o diabo amassou. E eu não comi. Eu comi só a farinha. Pura. Porque o pão já tá feito, já tá, por mais que seja pelo diabo, ela já tá feito, né, Antônio? Já tá lá, mas a farinha ainda ele não tá feito, então é mais difícil. Eu sempre usei um pouco esse comentário comigo mesmo, né? Porque é mais ou menos assim, né? Aqui, pelo menos para nós, aqui no Sul, tem bastante essa expressão, né? Aqui no interior de São Paulo também. Por alguma coisa, ela diz assim, que comeu o pão que o diabo amassou e tal. Pra tentar usar um termo mais forte, né? Mas daí se o pão já é ruim de comer, imagina só a farinha do pão, né? E então, conta pra gente, cara, como é que foi a sensação, essa parte que eu mais gosto. A risada da Rayane, risada grande, que coisa linda de ver. Cara, me conta, cara, como é que foi a sensação quando você começou a desconfiar que estava livre, cara? Porque a gente primeiro desconfia que está livre, né? Será? Aí você olha para um lado, não tem nada, olha para o outro, não tem nada, olha embaixo da mesa, não acha nada. Conta como é que foi isso, cara.
Ah, Antônio, não. Olha em cima Não do tem, guarda-roupa, olha eu- em cima do guarda-roupa, não acha tema nenhum. Olha na gaveta, no bolso, não acha nada. Como é que foi, cara? Porque pra mim, a sensação que eu tive na minha época foi essa. Eu olho para um lado, não tem nada. Eu olho para o outro lado, não tem nada. Será que acabou? Aí você começa a se sentir mais confortável com aquela liberdade, né? Para de estranhar, né? Estranha a liberdade, né? A liberdade É estranha, né? estranho. É, estranha, estranha. Ela é estranha. Quanto a isso, sim. Ô, Só que eu já antes não. de você responder, responde pro Wellington se você conseguiu ver seu toque. Sim, com certeza. Total. Total. Sensacional. Mas conta como é que foi essa sensação, porque tem um momento que a gente, comigo foi assim, e com a Rayane foi assim também, que está aqui na live. O Ítalo estava aqui, não sei se ele está ainda, também foi assim com ele. A gente começa a desconfiar, cara. Eu acho que acabou. Igual a fim de guerra, né? Eu acho que acabou, não vai ter mais tiro. Antônio, talvez seja para cada um um jeito, Como é que né? foi para você? Eu já nem procuro. Você tem certeza? Eu já não procuro. Eu não procuro ficar achando, por exemplo, isso e já para mim não pensar que isso eu tô meio que ruminando contra isso, como se fosse Com assim, você né? foi rápido, foi seco. Demorou 2 anos, mas a hora que chegou, chegou. Isso, o que eu mais percebo, talvez, é alguma coisa que a gente via, porque isso aí até que na terapia teve uma psicóloga que ela tentou fazer uma dinâmica lá comigo, vamos dizer assim. Ela demonstrar uma caneta e, tipo assim, como se aquela caneta que eu estivesse olhando não era a mesma que ela via, porque na verdade a gente vê, parece como se fossem as coisas diferentes. Para mim, mudou muito. O que eu via lá antes dos meus 18, depois eu via, eu não tinha aquela mesma sensação. Eu sabia que eu estava vendo a mesma coisa, mas a sensação que eu queria, ou ver uma flor, uma árvore, um cheiro de um perfume, você apreciar. A apreciação daquilo ali não era o mesmo, entende? Tu sentia um perfume, você... Nossa, que perfume bom, mas tu não consegue apreciar ele com o que você deveria apreciar. Porque a tua mente está mudada. Você sente que o cheiro é bom, mas não é aquele bom que você queria. Não tem graça, tem né? Algo o cheiro chega, mas você, na verdade, não sente o cheiro de verdade, né? Ele não vai lá e te dá aquele prazer que ele proporcionaria. Você sente ele é bom, mas ele não te dá aquilo. Essas coisas eu percebi. Até esse... essa sim, porque pra mim, principalmente o mês de novembro, eu sinto novembro, né? No clima. Um mês antes de tirar o remédio, né? Isso. Eu sempre senti o mês de novembro ali, porque ele tá se aproximando, final do ano, ele sempre foi muito massa pra mim, sabe? Lá na minha juventude. Com 16, ele nunca mais teve, com 16, 17 anos. Ele nunca mais teve o mesmo sentido. Aquele clima, e eu sentia que... Eu sinto um cheiro. No mês de novembro eu sinto um cheiro no ar que é um cheiro prazeroso, e não era mais. E esse ano ali ele já 24 foi. Foi. Cara, eu já consegui apreciar ele bem mais. Que da hora. Conta mais alguma coisa que você apreciou, assim, cara. É isso, cara. É isso que eu falo para as pessoas. A gente começa a viver de verdade, né, cara? A gente aprecia o que a gente toca, a gente aprecia o que a gente vê, a gente aprecia o que a gente escuta, o que a gente sente. Exatamente. O que escuta um passarinho cantando, aquela coisa que eu sempre fui, né, ligado a isso. E por muitas épocas ali, escutar cantar e não escutar cantar, você não faz diferença alguma, né? Ele cantando ou não cantando, e eu sempre fui de dar valor a isso, né? Principalmente porque morava no interior, né? Então eu dava muito valor a esse tipo de coisa, que depois não teve, até que tinha um pouquinho de valor, mas não tinha o mesmo sentido. Nunca teve mais o mesmo sentido. Sempre teve, é aquilo que eu disse, é olhar um negócio e não ver ele com a mesma sensação que você viria lá no passado, que você viu no passado. 16, 17 anos. Isso, ele não tinha a mesma sensação. E agora, nunca teve. Em 24 você voltou a ter a sensação. Já tem muito, já com certeza. E eu acredito que ainda virá muita coisa muito boa, mais. Muita coisa boa. Vai vir. Eu acredito que por mais que eu esteja zerado, tem muita coisa ainda que vai melhorar mais ainda. Claro, porque a vida, o que você falou é importante, cara, porque o que eu falo? Eu acho que quando você encara a vida com uma perspectiva com uma mentalidade, eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa cada vez mais presente ao presente, eu quero cada vez mais sentir
o agora. Eu quero cada vez mais sentir o que eu vejo. Eu quero cada vez mais sentir o que eu toco. Eu quero sentir cada vez mais o que eu cheiro, o que eu saboreio, o que eu escuto. Eu quero cada vez mais sentir a vida. Eu quero cada vez mais extrair mais sabor da vida. E se você encarar com essa mentalidade, a cada ano que passa, a cada década que passa, você consegue extrair cada vez mais sabor da vida, porque você se torna uma pessoa cada vez mais conectada com o agora. E essa conexão com o agora, ela cresce para o resto da vida. Então você mergulha dentro do agora cada vez mais. E com essa mentalidade de mergulhar dentro do agora cada vez mais, a minha expectativa é que você, a cada ano, a cada década, você ainda fique cada vez mais longe do toque. Exatamente. Vai ficar, tipo assim... Porque é aquilo que eu disse. Eu estou livre, mas ele tá próximo, porque ele é recém. Ele é recém foi. Uhum. E eu quero manter a distância dele. Na verdade, você essa distância vai aumentar Isso. vai aumentar com o passar dos anos, do tempo. É isso que eu falo sempre. À medida que os anos passam, a gente se afasta cada vez mais, porque a gente se torna cada vez mais presente. É com essa mentalidade que eu afirmo com muita convicção, cara, não tem volta essa porra, não. Não tem volta. Vai ter. Não vai ter. Volta. O cara, o THzinho fez uma pergunta interessante para a Rayane, se a Rayane desconsidera automaticamente. Então, Moacir, olha só o que eu vou falar, vê se você concorda comigo. O desconsidera, a gente desconsidera as obsessões, né, Moacir? Sim. Se não tem mais obsessão, você não tem sequer o que ser desconsiderado, né, Moacir? Exatamente. Você só vive a vida. Eu não tenho que desconsiderar automaticamente, porque não tem mais o que desconsiderar. Não tem mais obsessão. Se não há mais obsessão, não há mais o que desconsiderar. Mas aí entra porém. Aí eu vejo que daí entra porém. Não tem mesmo mais o que desconsiderar. Então o que daí se faz nesse momento? Não pensar mais sobre. Não pensa mais sobre. E assim, a gente desconsidera vida real, né? Fofoca. Sim, fofoca eu desconsidero. Fofoca eu desconsidero. Hater eu tenho poucos, mas eu desconsidero. Então, o que acontece? A gente começa a usar o desconsidera para problemas da vida real, onde não há o que fazer. Tá chovendo e não tem o que fazer? Eu queria que tivesse sol para ir para a praia, mas tá chovendo. Cara, eu ruminar não vai fazer o sol vir. Então, desconsidera. Eu tenho que pagar um boleto amanhã, e eu não tenho dinheiro. 11 horas da noite não tenho o que fazer. Eu tenho que dormir. Desconsidera, né? Então a gente traz o desconsidera para a vida real. Sensacional, Rayane. A Rayane está arrebentando hoje, igual você, Moacir. Eu não tenho mais toque, eu vivo intensamente. Cara, é muito bom testemunhar isso. E é uma delícia conversar contigo, cara, e você falando que tá livre, cara. Cara, não tem preço, né, Moacir? E me dá, eu quero que você dê um conselho pra galera que tá assistindo, a Sandra aqui, que falou que sofre muito. Dá um conselho, pra galera que tá na luta para começar a desconsiderar de fato. O que você diria? Você, na condição de um cara completamente liberto, livre do toque, o que você tem para dizer para as pessoas que estão aqui assistindo, que eu sei que está todo mundo sofrendo muito? Antônio, é que talvez essas pessoas, eu não sei, né, eu sou meio ruim de dar conselhos porque eu não sei me expressar, mas é praticar, Antônio. Agora, talvez a forma, não sei o que eles, é que talvez a gente conversando com alguns aí que me procuraram, é que não dá para você querer que a coisa aconteça de hoje para amanhã, Antônio. No meu Ótimo, vai nessa linha, que eu acho importante as pessoas entenderem isso. Porque para mim foi assim, né? Aos pouquinhos, Antônio. Eu acredito que o desconsidera, acredito não, ele tem esse efeito, mas ele vai ser que nem, por exemplo, quase como se fosse quando eu saí do fundo do poço através de medicamento. O que acontece? Você toma hoje, toma amanhã, e quando você vê que ele começou a fazer efeito, você não vê a hora de chegar
de você tomar o medicamento para quê? Porque você já viu que ele começou a fazer efeito. Uhum. Aí você quer tomar ele de volta porque, tipo, você quer adiantar. Então você fica ansioso para esperar a hora de chegar porque você já viu que ele começou a ter efeito. E assim é o desconsidera. Você desconsidera e quando você vê que ele começou a ter efeito, você vai querer fazer ele quanto mais, né? Desconsiderar. Porque até você ver que ele tem, você parece que você meio que não acredita muito nele. Uhum. Só que quando você vê, você vai, não, esse funciona mesmo, então agora eu vou fazer e fazer. É o que eu venho ainda fazendo. Por isso que eu digo que eu já nem procuro pensar nessas coisas assim, porque não, desconsidere e deixa que vá rolando. Deixa passar o tempo, porque eu não quero saber se eu lembrei 2, 3 vezes no dia de algum tema, não quero saber. Se eu lembrei, ficou para trás e já passou e mais ou menos é assim, eu não sei dizer muito, só sei que ele funciona. Isso que eu quero dizer. Funciona muito bem. Agora, como praticar, eu já não sei dizer, porque eu pratiquei sem ter sofrimento, então talvez cada um vai ter um jeito de praticar ele, mas acredito que é porque você tem que acreditar que ele tem efeito. E aí você pratica e você vê começar a surgir o efeito e você vai querer mais como se fosse tomar o medicamento. Mas ali você não toma nada, é praticando ele. Então ele vai ser o remédio. O teu medicamento a partir dali é o desconsidera. Só ele que vai te dar. Porque o medicamento te dá uma melhora lá, mas nunca te deu solução, né? No meu caso. Nem pra mim, nem pra quem toma. Nem pra ninguém. Então, né? Nem pra ninguém. Não vai dar solução pra ninguém. Não vai dar solução. Você consegue tirar o pescoço pra fora d'água, né? É mais ou menos. Mais ou menos. Só pra dar aquela respirada assim um pouquinho mais aliviada. Mas não que... Põe a cabeça pra fora d'água, puxa o ar, e se afoga de novo. Aí levanta a cabeça para fora d'água, puxa o ar e se afoga de novo, né? Mais ou menos isso. Apesar de que eu não faço isso, né? Não pratico muito esse método de entrar a cabeça dentro da água, mas... Não, é que você, quando só tomava remédios, né? Melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. Você vai falar, afunda, levanta, afunda, levanta, afunda, levanta. Os altos e baixos e mais baixo do que alto, né? Alto foi muito raro, né? Quando estava alto, um pouquinho alto, às vezes já vinha uma rasteira e já derrubava. Mas só fala pra gente então, cara, sim, cara. Tua vida tá top hoje, tá boa. Tá muito boa, muito boa. Eu só estando livre dos medicamentos já não tem nem o que dizer, né? É top demais. E daí o restante é aquilo que eu disse, vai vir muito mais ainda, né, Antônio? A vida vai melhorar vai melhorar muito ainda. Vai, com certeza, porque era o que eu quis a vida inteira, né? Me livrar de medicamento e tendo mesmo pessoas dizendo que não poderia se livrar. Nem do problema, muito menos do medicamento. Então, eu tinha 2 coisas para me livrar. Eu não podia me livrar do medicamento e era ele a minha esperança de se livrar do toque, então como é que eu vou me livrar das 2 coisas? Eu não posso largar e sem contar os projetos, né, na vida, né? Talvez alguns projetos aí de trabalho, de família, de amigos, sei lá. Teve muito, né, Antônio? Na verdade, a vida não foi a que era para ser, né? Então, mas agora, pode ser que seja, né? Não, sim, com certeza. Mas os projetos que teria lá no passado, com certeza eles não foram por causa disso. Claro que agora tem, né? Mas, tipo assim, porque ele atrapalhou a vida inteira, né? Foram vários anos, não foram 2, 3, né? Não. Tem gente que por isso que tem algumas pessoas conversaram comigo que estão há 2, 3 anos e já estão achando que é demais, né? Sempre diz. Não sabe nada, inocente. Não sabe nada. Não sabe que é sofrer 3 décadas. Já dizem que deixei de fazer isso e tal, mas estão há 2, 3 anos, não. Aí não dá nem para considerar que deixou de fazer porque não perdeu nada de tempo. Perder tempo é o que se passou 30 anos com isso, que poderia ter feito algo que o toque não deixou. Aí sim. Não dá para se lamentar. Não pode. Porque senão vai começar a... Se lamentar, lascou, né? Se lamentar, lascou. Mas que perdeu. E aí foram muitos anos. Agora, 2, 3 anos não dá para considerar que perdeu algo. Tem muito tempo para recuperar, como tem agora depois de 30. Imagina com 2, né?
Mas agora você vai. Quem passou 2 anos, 2 e pouco, não perdeu nada. Agora é fazer a vida acontecer, hein, Moacir? Sim, com certeza. Que massa, cara. Que massa. Eu fico muito feliz de ver você completamente curado, Moacir. Eu fico muito feliz, cara. Porque você, cara, foi uma jornada longa, 2 anos. Mas, enfim, o que é 2 anos de processo de cura comparado com 30 anos de sofrimento, né? Você tem alguns casos aí de pessoas que conseguiram 6, 7, 5 meses. Cara, 1 ano a mais, 1 ano a menos. Não. E é a evolução que conta, né, Antônio? Na verdade, foram 2 anos, mas foram 2 anos sempre evoluindo, né? Uhum. Não demorou, pode não ter demorado esses 2 anos, mas porque até você acreditar, sinceramente, para mim acreditar lá no começo não foi tão, tipo assim, a esperança, ela foi vindo aos pouquinhos, porque você passou 30 anos sempre ouvindo que não tinha, como é que de repente vem alguém ali e diz que tem? Na verdade tem que ser, como eu disse antes, talvez se um médico dissesse que tinha solução, mas se ele não passou por aquilo, talvez fosse mais difícil de acreditar no próprio médico do que de quem passou exatamente, né? Porque eles poderiam dizer, mas eles não sabem como fazer, né, Antônio? Então, quem passou e conseguiu, não tem outra pessoa para que você confie mais. E agora, você, contando comigo, somos 12. Somos 12 recuperados. É pouca gente ainda. Uma 12? É 12, uma 12. Estamos em uma 12? É 12. Você é o aluno número 11 que conseguiu. Só que tem uns 10 aí na agulha já, viu, Moacir? Tem uns 10 aí que estão batendo na trave igual você. Uns 10 a 15. Que na verdade eu acho que já até chegaram, igual você, acho que já chegou lá, mas está com medo de. Talvez possa seguro. Ter, né? Não, mas eu cheguei, Antônio. Eu cheguei, mas é aquilo que eu disse. Mas só que não dá para relaxar, para ficar parado. Você mesmo disse que não é para você melhorar cada vez mais. Eu vou lá. Exatamente. Então, eu cheguei. Decolar. Eu considero que cheguei porque eu estou livre dos medicamentos. Então, eu cheguei. Eu não tô por nenhum medicamento me sentindo assim, então cheguei. Tem como não dizer que não chegou. Sensacional, cara. Você... Não tem mais obsessão, dorme em paz, não toma mais medicamento. O que mais você pode querer é paz, cara. Tem como dizer que não tá. Tem como dizer que não tá. É paz e paz, né? É aquele negócio, né, Antônio? Pode até ter uma lembrancinha durante o dia, mas é questão de segundos, daqui a pouco você já está pensando outra coisa, é isso. Mano, que prova. Eu me lembro dos meus temas, o dia inteiro, Moacir. Até porque eu faço vídeo o dia inteiro, eu gravo o Telegram o dia inteiro, eu falo com o aluno o dia inteiro. Então, o problema não é lembrar ou não lembrar do tema, o problema, quando tudo isso fica neutro, é igual lembrar de comercial de margarina. Tanto faz como tanto fez. Eles não têm mais medo. Eles não têm mais medo de eventualmente conversar com alguém sobre alguma coisa que for tema. Não tem. Né? Porque a gente, quando está na crise do toque, a gente tem medo até de se lembrar dos temas. Então, conversar com alguém sobre o tema é tragédia. É o gatilho. É o gatilho. Então, a gente foge dos gatilhos. Eu quero que se lasque. Você quer que os gatilhos se lasquem, que se dane. Acabou. E é isso, cara. Parabéns, Moacir. Eu sou muito grato a Deus por estar testemunhando a sua história. Porque, na verdade, Moacir, foi você quem fez o trabalho sujo, eu só mostrei o caminho. Foi você que fez o trabalho sujo. Você que botou a mão na lama. Eu só fui aqui, ó. Pega aqui, ó. Aqui. Eu só fui apontando. Você que fez o trabalho sujo. Todinho, cara. Todinho. Parabéns, Moacir. Na verdade, eu já diria que foi um pouquinho de contra aí. Eu fiz o trabalho limpo, porque eu limpei a mente. É verdade. Eu limpei daquilo tudo lá, então eu fiz o trabalho limpo. Estão parabenizando você. A Fran parabenizou, a Mar o Júnior parabenizou, todo mundo parabenizando você, cara. Parabéns, Moacir. Nossa, valeu mesmo. Nossa senhora, parabéns, cara, porque você é um vencedor, cara. Você é um vencedor. E eu quero que hajam mais
e mais vencedores. E eu tenho certeza que o seu depoimento vai motivar muita gente, não só as pessoas que estão aqui ao vivo, mas todos que vão assistir a gravação disso aqui. E serão milhares de pessoas que vão ver essa gravação. E você vai estimular muita gente, e você vai motivar muita gente, e você vai servir de inspiração para muita gente, especialmente aqueles que tomam medicamentos há décadas, especialmente aqueles que ficaram presos em ruminação por décadas. Porque às vezes você vê alguns alunos que com 20 e poucos anos, o cara conseguiu com 20 e poucos anos porque está penando faz só 5, 10 anos. Mas não, tem o Moacir aqui que penou 30 entre aspas, né? Porque foi mais que 30. 30 de sofrimento. 30 intenso, mas se pegar os 10 anos da adolescência, bota 40 aí, né? Então, se você conseguiu, depois de 30 anos de sofrimento intenso e mais 10 anos de sofrimento moderado, cara, se você conseguiu, eu também, foi 30 anos, se eu conseguir, se você conseguiu, com tantos anos, com tanto medicamento, é porque dá, cara. É porque dá. E dá. E eu sou muito honrado por testemunhar tudo isso, cara. Por estar fazendo parte dessa história sua aí, bicho. Obrigado, você, pelo depoimento. Foi lindo, foi incrível, foi sensacional, foi extraordinário. E eu vou te fazer de novo a pergunta de $1 milhão, Moacir. Você se sente completamente curado do toque, Moacir? Sim, Antônio. Sensacional, Moacir. Muito obrigado, cara. E a gente vai... Tamo junto. Tamo junto, a gente vai se falando aí, cara. Um abraço, um beijo no coração. Fica com Deus. E agora, cara, a vida te espera. A vida te espera. Agora é apreciar tudo. Apreciar. Porque eu não apreciei esses anos. Apreciar tudo, tirar o atraso. Tirar o atraso, exatamente. Então, beleza, meu brother. Aquele abraço, fica com Deus. Valeu, antes de encerrar, eu quero pedir a todos que estão aqui, pessoal, se vocês acham que o Antônio... Só fica aí. Se vocês acham que o canal Toca Nunca Mais merece a sua audiência, se vocês realmente querem a superação do toque, se vocês acham que todos merecem se livrar do toque, me ajudem a fazer esse canal crescer. Sigam o meu canal, comentem essa live, compartilhem esse vídeo com pessoas que vocês acreditem que possam estar sofrendo, comenta, compartilha, segue o canal, salva essa live para poder assistir de novo quantas vezes você achar que deve assistir, me ajuda a levar conhecimento e informação para o maior número possível de pessoas, porque ninguém merece sofrer com esse tal do toque. Ninguém merece. Então, pessoal, me ajuda a fazer o canal crescer para que eu possa continuar trabalhando, para que eu possa seguir adiante esse projeto. Porque esse projeto exige muito trabalho, exige muita dedicação, não só minha, quanto da minha equipe. Então, eu e a equipe trabalhamos muito. E eu quero manter esse trabalho. Eu quero que esse trabalho continue e eu quero que esse trabalho cresça. Eu não quero que esse trabalho acabe. Eu preciso, é quase uma missão, fazer com que esse conhecimento chegue para todas as pessoas que estão sofrendo com toque. Para que todos comecem a acreditar que o toque tem solução. Porque quando a pessoa começa a acreditar que o toque tem solução, a chave vira. Eu acho que uma das maiores dificuldades da pessoa que está sofrendo com toque, uma das maiores barreiras para quem está sofrendo com toque é aquela crença de que é para sempre. Quando a pessoa acredita que não tem saída, ela se entrega. Pô, para que eu vou lutar se não tem solução? Para que eu vou lutar se não tem jeito? Que se lasque, eu vou sofrer, dane-se. Então, quando você acredita, eu quero que você acredite. Você que está me assistindo, pelo amor de Deus, acredite. É a 11ª evidência. É o 11º aluno que conseguiu superar o toque. Contando comigo, 12. Fora os que eu não sei. Porque tem gente que segue meu canal, que se diz curada, que nos comentários. Eu não conheço essas pessoas, mas elas comentam, eu consegui. Então, não somos só 12, tem mais gente, tem mais gente que conseguiu. Então, você que está aqui me assistindo, você também pode conseguir superar o toque. É para isso que eu e o Moacir estamos aqui, para que você acredite que você pode, para que você faça o que tem que ser feito. E aí, no que você faz o que tem que ser feito, as obsessões
desaparece, a ansiedade desaparece e o padrão de comportamento de ruminação vai desaparecer da sua vida. E você constrói um novo hábito, você constrói uma nova mentalidade, você constrói uma nova maneira de viver a vida e de encarar a vida. E aí, meu irmão, não tem volta. Acabou, cara. Acabou. Não tem volta. Beleza? Aquele abraço, Moacir. Você é o cara. Fica Valeu, com Deus. Antônio. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.